Meu nome é Esther, eu e o Daniel vamos falar sobre esse artigo que chama On the Statistical Properties and Tall Risk of Violent Conflicts. A principal motivação desse artigo é essa pergunta, de um mundo estar mais pacífico. Alguns autores, como Steven Pinker, defendem que a humanidade está ficando cada vez menos violenta. E uma possível prova disso é a diminuição de conflitos grandes e muito violentos nos últimos anos. Porém, autores como John Gray acreditam que essa paz é só um fenômeno estatístico que está ligado a um processo de cauda pesada. Então, esse artigo busca estudar essa questão, mas, se eu adiantar, ele tem mais uma interpretação do John Gray sobre que o mundo não estaria ficando mais pacífico. Então, para fazer esse estudo, eles usaram 565 eventos, que vão do ano 1 até 2015 depois de Cristo. Esses eventos são conflitos armados. Esses conflitos são geralmente guerras internacionais, mundiais e civis, mas eles aplicam a exceção para o caso de ditaduras violentas. Esse banco de dados, esses dados de baixa de guerra, vem com bastante problemas. Um deles é a perda de dados ou dados não confiáveis. O exemplo que eles dão é sobre os dados da América, que a gente não tem nenhum dado de conflito pré o descobrimento da América. Então já está faltando um valor enorme. E além disso, esses conflitos foram mal documentados durante esses anos, por serem também muito antigos, né? E a documentação não era feita com a qualidade que a gente tem nos últimos anos. Além disso, existem diferentes maneiras de se contabilizar mortes em um conflito. Alguns conflitos contam somente as mortes em batalha. Já tem outros que contam mortes indiretas, como mortes por fome, por doenças ou até mesmo pela violência que foi gerada após aquele conflito. Outro problema é que uma guerra é um conjunto de conflitos. Ou seja, a gente utiliza uma guerra como um evento, mas na verdade esse evento é uma aglomeração de eventos. Então, esse label que é dado é uma questão do historiador, é uma questão de interpretação. E aí pode ser estudado de mais de uma maneira. Então, por exemplo, é a invasão da Normandia, que é um conflito importante que está dentro da Segunda Guerra Mundial. Aí o último problema relatado é o processo gerador de conflitos, que ele afirma que um conflito depende do outro. Então, os conflitos não são independentes. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial. Aí, uma solução que eles propuseram para resolver esses problemas foi adotar um threshold de mais de 30 mil baixas por conflito. Então, eles só adotaram conflitos que tiveram esse grande número de mortes, sendo elas de civis ou soldados. Os motivos para eles terem adotado um threshold grande foi que conflitos maiores tendem a ser melhor documentados, então tendem a ser mais confiáveis. Além disso, um maior threshold tem uma maior confiança sobre o número estimado de baixas. E por fim, a teoria do valor extremo que é usada no artigo, ela necessita de um threshold grande. Eles afirmam que até mesmo maior do que 3 mil mortes é adequado. Outra solução e outra análise que eles fizeram desse banco foi aplicar os métodos de remostragem, que eles aplicaram o Jackknife e o Bootstrap. Isso eles queriam gerar novas observações, que seriam esses dados faltantes de conflitos faltantes ou de conflitos subcategorizados, subenumerados, mas acabou que eles usaram isso mais como um teste para ver se as estimativas estavam robustas a esse tipo de imprecisão. E eles entenderam que sim, as estimativas estão robustas para essas imprecisões e valores faltantes na base de dados. Então, eles não realmente usaram o banco de dados que foi gerado pelo Jackknife ou pelo Bootstrap. Com isso, eles decidiram estudar o banco de dados sob 3 perspectivas.
sobre a perspectiva sem alterações, que era o banco de dados cru. O segundo, eles decidiram reescalar o número de baixas. Então, eles deram razão de número de baixas pela população mundial na época. E o terceiro, eles fizeram o Dual Data. Esse Dual Data, ele foi motivado pelo fato de que a distribuição tem uma cauda muito pesada. À primeira vista, parece até que é um fenômeno de média infinita. Contudo, a gente não pode ter uma média infinita, tecnicamente, porque a gente precisa de um limite superior, já que a gente está lidando com baixas. Então, a gente não pode ter um número maior que a população mundial. Então, existe um limite. E por conta do suporte, que é extremamente grande, é difícil encontrar uma distribuição adequada para esse modelo. Também eles não encontraram nenhuma, não optaram por uma distribuição paramétrica, porque, de acordo com eles, perderia a interpretação pelo ponto de vista de análise de risco. Então, eles resolveram transformar os dados e assim puderam usar ferramentas de teoria do valor extremo. Então, essa transformação foi uma log transformação dos dados e assim pôde ser adotado um limite superior infinito. Então, com essas suposições alcançadas, ele usa a teoria de valor extremo. Com ela, ao reverter para a distribuição real, a gente obtém uma sombra na média do número de mortes, que é justamente o que não tinha lá no início. Então, agora o Daniel vai explicar as implicações desse dual data e as demais análises do artigo. Por que criar esse novo conjunto, né? Por que o Dual Data? Você já tem ali o conjunto X dos dados originais, o Y dos dados reescalados. Por que mais esse conjunto do Dual Data? E aí o conjunto ele ele é obtido aplicando essa transformação φ aqui definida ao conjunto Y dos dados reescalados e basicamente isso é feito por causa de uma conveniência prática e um maior rigor teórico. A intenção dos autores é utilizar a teoria do valor extremo para fazer as análises dos dados. E aí você precisa já inicialmente definir em qual classe de distribuição os seus dados se encaixam melhor. Se é na classe de Weibull ou na classe de Frechet. Você tem basicamente essas duas classes para dados que tenham cauda pesada para você utilizar ali teoria do valor extremo. E aí a classe de Weibull ela é para distribuições que têm um limite superior e a classe de Frechet ela é para distribuições que não têm um limite superior. E o ferramental hoje de teoria do valor extremo, caudas pesadas, é melhor para a classe de Frechet. A princípio, ainda que os dados reescalados, o conjunto Y, tenham um limite superior, você, obviamente não tem como você ter um evento que atinge mais do que a população mundial, então você tem esse limite superior. Ainda que isso aconteça, e portanto esses dados eles são da classe de Weibull, você poderia modelar eles como se fossem dados de uma distribuição da classe de Frechet, porque o seu limite superior ele é muito grande. E isso acontece nos dados que a gente tem aqui. O limite superior ele está muito longe. A amostra, o máximo da amostra, ele não chega nem perto de alcançar esse limite superior. E aí, o problema que pode acontecer, e isso acontece no conjunto de dados, talvez você tenha uma cauda tão pesada que, aparentemente, pelos dados, nem no primeiro momento existe. E como que o primeiro momento pode não existir para dados que tem para uma distribuição que tem limite superior? Então, isso é um problema grande. E aí aqui a gente tem, pela figura, aqui exatamente essa figura representa bem aqui o motivo de criar esse novo conjunto. Para valores aqui abaixo do M, e o M aqui é o máximo da amostra. Para valores abaixo do M, a gente pode utilizar os dados reescalados, porque aqui a proximidade do conjunto Y para o conjunto do Y transformado, o conjunto Z do Dual Data, é muito grande. E aí aqui não vai ter muito problema a gente utilizar um ou outro, eles estão muito próximos. O problema acontece quando você vai modelar a cauda. E aí vai chegando próximo do limite superior da distribuição. Então, para modelar a cauda, é feito essa transformação e você passa a ter dados que
não tem limite superior, e aí você utiliza a classe de Frechet. Então você tem esse rigor teórico de estar realmente modelando uma distribuição da classe de Frechet com as ferramentas para a classe de Frechet, e você tem uma conveniência de aqui poder utilizar os dados reescalados, e porque basicamente essa transformação matematicamente ali para dados que estão longe do limite superior, ou seja, dados que não estão na cauda, o y e o z, o z aqui, o dual data, eles são muito próximos. E aí, começando uma primeira análise dos dados, o primeiro contato com os dados, a gente tem esse conjunto de figuras aqui. A divisão que existe aqui é, nas colunas a gente tem os diferentes conjuntos de dados. Então a gente tem o conjunto, primeiramente aqui, o conjunto dos dados originais, nas figuras A e C, e na segunda coluna os dados reescalados. A gente não tem aqui o, o conjunto do data, porque como eu disse, dentro da amostra é muito próximo você transformar ou não transformar os dados, então não precisa acrescentar essa outra figura. Nas linhas aqui a gente tem o tamanho da bolha sendo calculado de forma diferente. Então, na primeira linha, figura A e figura B, a gente tem a bolha sendo calculada em relação à população mundial da época. Então, qual foi o impacto daquele conflito para a população da época? E aí, quanto maior esse impacto, ou seja, o percentual de mortes em relação à população mundial. Quanto maior isso, maior a bolha aqui. Para a segunda linha, figura C e D, a gente tem a bolha, o tamanho dela sendo calculado para a representatividade daquele conflito específico dentro do conjunto de dados. Então a gente tem quanto maior é aquele conflito em relação ao conjunto todo dos dados, maior a bolha aqui. E aí, o importante da gente observar nessas figuras aqui é justamente entender como que você pode precipitadamente chegar a conclusões que não têm um valor estatístico. Para os dados reescalados, fica muito aparente uma redução no impacto dos conflitos. Então a gente vê conflitos cada vez menores em termos da população mundial. Isso é um problema do conjunto de dados reescalados. Então é importante essa análise justamente para a gente entender as limitações de cada base. Os dados reescalados eles tendem a inflar os conflitos passados. E aí a gente tem também uma outra interpretação que podia ter dessas figuras é que aparentemente a gente tem muito mais conflitos para os períodos mais recentes, né? Então aqui a gente pode ver que existem muito mais bolhas. Mas isso parece ser muito mais uma questão de falta de registro e dificuldade de obter esses dados muito antigos, e à medida que o tempo passa, você vai tendo dados melhores do que realmente ser um indício de que foi alterada ao longo do tempo a frequência dos conflitos. E aqui a gente tem primeiro um histograma para os dados originais, o conjunto de dados original, representando, para a gente começar a entender um pouco como que é a distribuição desses dados. E aí já fica um primeiro indício de uma cauda pesada aqui, então sendo o maior conflito em termos de mortes a Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem um qqplot com os dados originais, também o conjunto original, e aí uma exponencial aqui é o que está a linha que representa uma exponencial. Esse comportamento côncavo, ele indica aí uma cauda de Pareto, uma cauda já mais pesada, então mais um indício para uma cauda mais pesada. E aí aqui a gente tem o gráfico Mean Excess Plot, né, o excesso da média, o MIPLOT. Ele calcula basicamente a esperança de x, dado que o x passou um determinado valor. Então, aqui pode ser a esperança de x menos um u, dado que o x passou u. Digamos assim, seria a mesma ideia. E aí, esse gráfico, ele é muito... Essa abordagem, obviamente aqui cada ponto é empírico, né? E aí aqui esse esperança de x menos u, dado que x é maior do que u. Esse u, que é o limite, aqui a gente tem no eixo x os valores para esse u, né? Então, isso é feito aqui empiricamente utilizando o U
sendo os dados amostrais ordenados, e aí a gente vai pegando desde o primeiro sendo menor, utiliza aquele valor como U, e aí depois o próximo vai fazendo para todos e tem aí então esse cálculo para ter é um cálculo empírico, né? E isso aqui já para ter ideia de qual que é o comportamento da distribuição dos dados. Para uma exponencial, por exemplo, o miplot, uma exponencial lambda, o miplot ele ficaria como uma reta constante, ele teria um comportamento constante em lambda. E aí aqui a gente vê esse comportamento crescente característico de leis de potência. Então, indicando de novo um comportamento aí, uma cauda mais pesada. Em seguida, a gente tem aqui os gráficos de MS-Plot. E aí esses gráficos eles são interessantes para entender o comportamento também da cauda. E a gente tem um gráfico aqui para cada momento até o quarto momento. Então, P igual a 1 no primeiro momento, P igual a 2 no segundo. E o que é feito aqui, a ideia é qual que é a representatividade do máximo da amostra em relação ao total da amostra. E o cálculo em si é feito da seguinte forma: você pega o máximo e divide pela soma de toda a amostra. E aí você faz isso, você obtém esse gráfico aqui para vários n's do primeiro momento. A ideia é que isso, em uma distribuição que não seja de cauda pesada, pela lei dos grandes números, a ideia é que isso convirja para zero. Se convergir para zero, você tem a existência desse momento. E aí é o que a gente pode ver. Aqui a gente tem duas figuras, à esquerda para os dados e à direita para uma distribuição de Pareto 1,5, justamente para a gente comparar. E aí a Pareto 1,5, ela só o primeiro momento dela que existe. Ela tem média e não tem variância infinita. E aí a gente pode observar justamente que o gráfico apresentou isso. A gente vê uma convergência para o zero para o primeiro momento e a partir do segundo momento a gente não vê essa convergência. O que aqui eu citei lá atrás como um dos motivos para criar o Dual Data, sendo que os dados aparentemente nem no primeiro momento existiria pelo quão pesada é a cauda, é justamente daqui que a gente pode observar isso. Então não converge nem para o primeiro momento. A gente mais um indício de uma cauda pesada. Aqui para ter uma ideia de como é feito o cálculo para os outros momentos, então, por exemplo, para o segundo momento, você pega o máximo, eleva ele ao quadrado, eleva a observação a P, que seria o P aí do momento, dividido pela soma de todas as observações, cada uma elevada a P. Então é assim que é feito o cálculo. E aí aqui a gente tem uma tabela também, continuando nessa análise descritiva, para o tempo médio entre os eventos, dado um limite. Então, dado que o conflito é maior do que teve mais do que 500 mil mortes, né? Então aqui tem milhões, né? Dado que teve mais do que 500 mil mortes, qual que é o período médio entre esses conflitos? E pelos dados originais, a gente tem mais ou menos 24 anos. Os dados escalados, a gente tem mais ou menos 10 anos. E aqui o desvio absoluto médio. Existem alguns problemas de calcular desvio padrão aqui para os dados, justamente por causa dessa questão da cauda. A gente vê ali uma dificuldade no segundo momento, então o desvio absoluto médio, ele, conforme é apresentado aí pelos autores no artigo, ele tem um comportamento melhor, é melhor de ser usado aqui. Então, por exemplo, para um conflito que tenha pelo menos 10 milhões de fatalidades, a gente tem um período aí de mais ou menos 140 anos, com um desvio absoluto médio de outros 140. Então, para os dados originais, né? Isso mostra o quão difícil é de dizer em um curto intervalo de tempo que os conflitos eles aumentaram ou diminuíram, falando isso em relação à frequência, né? Porque você gasta muito tempo, você precisa de muito tempo para realmente fazer uma inferência em relação a isso. E continuando, a gente tem aqui um gráfico para mostrar, tentar entender como que é
correlação entre os dados, ou se eles têm independência. E aí, a ideia desse gráfico é, você vai olhando os recordes, né? Então, você ordena as observações e olha, qual que, na verdade, ordena não, você observa o conjunto de dados e aí você pega o primeiro e assume ele como um primeiro recorde. E aí você observa até que tenha uma segunda observação que tenha um valor maior do que todas as anteriores. Então, qual que é o próximo recorde? E aí você vai vendo. Então, sempre você vai registrando o máximo que você teve até aquele momento. Então, você vê aqui que tem 6 recordes, né? Você tem registro o primeiro, depois você vai, passa um tempo, você registra um conflito maior do que aquele primeiro, depois um outro conflito que foi maior. Isso, para independência, esses registros aí dos recordes, ele deve seguir mais ou menos um comportamento logarítmico, e é o que aparenta aqui, está dentro aí das faixas de confiança, né? Então, a gente não, não tem aí evidências para rejeitar que não existe essa independência entre os conflitos. A princípio, eles têm essa independência. E aí, a gente começa a tratar justamente da modelagem da cauda. Como que é, justamente ali, eu expliquei aquela questão da criação do data, por que criá-lo, e foi justamente por causa da cauda, então a gente parte aqui para modelagem dela. Seja o variável z, e aí o z aqui é o nosso dado lá transformado do OData, com função de distribuição g. E aí a gente tem um GU, que é definido como a probabilidade do z ser menor que um zzinho, dado que o z é maior do que o u. E aí isso é igual a g de z menos g de u, 1 menos g de u. Então, é a função de distribuição acima de um determinado valor, né? Você coloca um limite e aí você tem a função de distribuição dado que o z é maior do que aquele limite. Por vários resultados de teoria do valor extremo, isso já foi demonstrado, e para a maior parte das distribuições contínuas, você pode utilizar aqui outra. Você tem isso é válido para a maior parte das distribuições contínuas e é válido para. Você precisa ter um U que seja muito próximo do limite superior da distribuição, do limite do suporte da distribuição. E aí aqui a gente pode assumir que esse U é bem grande, porque os dados que a gente tem, eles estão muito longe do limite superior. Então a gente pode assumir que esse U é bem grande. O G de U, o G de U não, o GU, ele pode ser aproximado por uma distribuição de Pareto generalizada, justamente por alguns resultados de teoria do valor extremo. E aí o GU de Z, então, ele é aproximadamente a função de distribuição de uma Pareto generalizada aplicada a Z com os parâmetros X, beta, U. E aí você tem algumas restrições aqui, o Z tem que ser maior ou igual a U, que é justamente a situação que a gente apresentou aqui, né, para modelar a cauda, para um x maior ou igual a zero. E o z tem esses limites aqui para um x menor do que zero. O u está nos reais, o x também, e o beta tem que ser positivo. E aí, a partir dessa equação aqui, facilmente a gente chega aqui, no qual que é, então, a função de distribuição do z. E aí, substituindo na equação anterior aqui que eu apresentei, a gente tem um GU. Esse GU, a gente substitui ele por essa informação aqui que a gente tem, que ele pode ser aproximado pela função de distribuição da Pareto generalizada. A gente substitui isso aqui, utilizando a função de distribuição da Pareto generalizada para x diferente de zero. O caso do x igual a zero, ele não é importante aí quando você tem caudas pesadas. E aí ela tem essa distinção, né? Você tem duas possibilidades para a função, quando x é igual a zero, quando x é diferente de zero. Então a gente utiliza o caso diferente de zero. Então é substituído aqui, sendo o g barra o 1 menos g de x. A cauda do z, então, aqui a gente pega e faz 1 menos o g,
seria a cauda, é aproximadamente o G barra vezes a parte aqui aproximada pela distribuição, função de distribuição de Pareto generalizada. E aí, isso aqui é conhecido como estimador para cauda. O que é importante a gente destacar aqui é esse xi. Esse xi ele é muito importante, esse parâmetro ele é muito importante na modelagem, justamente nessas análises de dados que apresentam cauda mais pesada, ele é muito robusto. Então, você encontrar ali um xi que seja maior do que um determinado ponto, ele realmente indica uma cauda pesada. É mais confiável do que muitas outras medidas que possam ter para cauda pesada, porque ele é muito robusto aos dados. Geralmente, na cauda pesada, pode ser que você, obviamente, na sua amostra, você não vai ter o valor extremo para o nosso caso, que obviamente você não teve um evento que atingiu toda a população mundial. Mas ali pela modelagem você consegue encontrar um X que, se ele for mais ou menos próximo de um determinado valor ou maior do que alguma coisa, isso indica ali a presença da cauda pesada. Nas modelagens de caudas, o X é muito importante. Então a gente precisa estimar esse G barra, e aí é uma estimativa fácil aqui para a amostra, a gente pega e calcula a quantidade de observações que ultrapassam o limite U, divide pelo total a quantidade total de observações, né? Então a gente tem mais ou menos aí estimativa para a probabilidade de estar acima do U. E com isso, a gente conclui que o G barra de Z, esse que está aqui em cima também, ele é aproximadamente 1 menos a função de distribuição de uma Pareto generalizada reparametrizada. A gente coloca esse Z estrela como uma variável aleatória auxiliar, e aí a gente tem o sigma, aqui na nova parametrização, que ele é igual ao beta que a gente tinha anterior, multiplicado pelo estimador lá do G barra, elevado ao x, e a gente tem um mi aqui também, que antes era U, e o nosso Z estrela precisa ser maior do que o mi, que antes o Z era maior do que o U. Então, a gente tem essa outra parametrização aqui para facilitar. Então, por fim, a gente chega nessa modelagem para cauda. E aí a gente precisa estimar esses valores, né? Precisa estimar beta, estimar o xi, e aí e também o u, né? Qual que é eu vou usar nos meus dados, qual o limite superior? O que a gente encontra para o u, e existem várias formas de fazer isso, tem, como foi apresentado aqui no artigo, tem, você utiliza alguns gráficos, zipplot, log-log-plot, e tem alguns estimadores também, de Picand, e o que foi encontrado para os dados dos autores, eles, o máximo que eles citam é isso, é que o melhor seria para um U ali um limite de 25 mil. Então, você modelaria a cauda considerando as observações maiores do que 25 mil. O que é bom para os dados, porque existem boa parte das observações é maior do que 25 mil, então tem dados para fazer essa modelagem. E aí a gente tem aqui para o Xi uma forma aqui proposta por Picant para fazer essa modelagem do Xi. Esse gráfico ele utiliza essa função aqui para ser feito, sendo o xkn a k maior observação de uma amostra n. E aí substituído aqui para vários k's. E a ideia é que o xi seja um valor que seja mais ou menos estável ao longo para vários k. Então, seria aqui mais ou menos, os autores colocam que um chute educado aqui seria mais ou menos 1,5. Se o xi for maior do que zero, ele pode ser estimado com segurança por máxima verossimilhança. Se ele for menor do que zero, existem outras formas melhores de estimar ele. Como a gente viu ali pelo gráfico ali de Picant, que ele aparentemente é maior do que zero, está ali próximo a 1,5, e aí a gente faz a máxima verossimilhança, vê que está também ali mais ou menos por aí, a gente adota que a máxima verossimilhança considera então que vai ser maior, que ele vai ser positivo e utiliza a máxima verossimilhança para estimar. E aí o xi fica, aqui nos dados originais, como eu disse, o U fica em torno de 25 mil, o xi fica aí por volta de 1,5. Tem aqui estimativa para o beta também, e os
desvios padrão. Para os dados reescalados, esse 25.000 aqui, ele é aplicado, ele é reescalado, né, para esse conjunto de dados reescalados, justamente para fazer a correção. O Xi fica mais ou menos igual, aí vai para próximo de 1,6, tanto para os dados reescalados quanto para o dual. Aqui a gente tem uma avaliação da qualidade dessa modelagem, e aí aqui a gente vê que fica mais ou menos próximo, a linha é uma Pareto generalizada, e o que a gente vê é que está aí mais ou menos seguindo a Pareto. Os resíduos dessa modelagem, eles devem seguir uma exponencial, e aqui nessa figura pequena a gente tem a exponencial, e parece que os resíduos estão aí caminhando bem como uma exponencial. E aí a gente vai modelar a média escondida, né? Os dados, como eu disse, eles estão... Você não tem dados para a cauda. O evento não aconteceu. Você não pode esperar o evento acontecer. Você precisa... você tem ali uma média que está escondida justamente porque você não tem dados para modelar ela. E aí o que acontece é que você precisa fazer essa modelagem da cauda e então estimar a média ali por essa modelagem, a distribuição que se aplica. Você não pode confiar na sua amostra para fazer isso, porque boa parte da cauda não está na amostra. E aí o que acontece é que a gente utiliza lá a transformação z igual ao φ aplicado ao y, que é o dual data, o z. Então o y é igual ao φ, a inversa de φ aplicado ao z, e a inversa de φ, como foi apresentado lá anteriormente o φ, a inversa dele vai ser essa equação apresentada aqui. Se a gente fixar o L igual a U, sendo L, então, o limite inferior dos dados, a gente tem que a função de distribuição do Y, ela pode ser aproximada com a função de distribuição do Z aplicada no ponto φy. E aí, com isso, como a gente modelou a cauda do Z, a gente tem aqui uma estimativa para a esperança de Y, dado que o Y é maior do que um Ni. E esse Ni precisa ser maior do que o U, que é o limite inferior que a gente colocou aqui. Aqui, então, a gente tem como que deve ser o cálculo dessa esperança. O Ni estrela, ele é o Ni, essa equação aqui, o Ni menos o beta sobre o Xi, vezes 1 menos o estimador lá para o G barra, né? E aqui a gente tem a função gama incompleta que é aplicada aqui com os dois parâmetros. E aí vamos para essas estimativas. E olha que interessante como a gente não pode confiar na amostra. Se uma única observação acrescentada na amostra, ela poderia mudar muito. Então não é confiável. Ela varia muito com você acrescentar ou retirar uma única observação. E a nossa modelagem aqui dá essa média escondida. A gente tem a média escondida e a média equivalente na amostra. E a razão entre elas, a gente vê como que na amostra fica subestimado esse risco de cauda, né? Essa esperança, dado que você está acima de um certo valor. E aqui você tem vários valores, então, para esse limite. Quanto mais você aumenta o valor, quanto mais na cauda você está, obviamente, a amostra subestima a média verdadeira, digamos assim, que está escondida. Aqui a gente tem os quantis, justamente por essa modelagem a gente consegue aplicar ali a função de distribuição, calcular os quantis, faz a inversa, e a gente tem aqui então os quantis para os dados originais, os quantis para os dados reescalados, e o que a gente tem, o que é interessante de observar, é justamente o quão os quantis também são subestimados. Para se ter uma ideia, aqui para os dados originais a gente tem um quantil de 0,1% acima acima, que deixa uma área de 99,9% abaixo, né, de 80,11 vezes 10 elevado a 7. Na amostra, os autores apresentam esse cálculo, seria 6,3 vezes 10 elevado a 7. Então, a gente tem aí, justamente na cauda, ela é muito subestimada na amostra. E aí a gente observa aqui como que se comporta a estimativa do Xi, fazendo aí
reamostragem, né? Então é utilizado Bootstrap para verificar a robustez desse Xi. E aí foram geradas 100 mil amostras e nos dados originais e reescalados, e o que a gente vê aqui é que para grande maioria e uma pequena parcela, esse Xi fica menor do que 1, que representaria uma cauda aí mais leve. Então, a gente pode ver que esse Xi realmente ele é maior, está próximo a 1,5. Isso mostra a robustez da análise, né? Você faz reamostragens ali, o Xi continua muito próximo. Foi justamente nesse sentido que eu estava dizendo que o Xi é muito importante nessas modelagens de cauda pesada, porque ele é muito robusto aos dados. Utilizando Jackknife foram criadas 100 mil amostras, removendo aleatoriamente 20% dos dados acima do limite utilizado, que foi o limite de 25 mil. Em mais de 99% dos casos, o parâmetro de forma, que é o Xi, ficou acima de 1. Foi testado também o impacto de tirar grandes eventos, como a Segunda Guerra Mundial, que seria o maior lá. E isso é testado justamente porque os dados têm muita inconsistência, né? Então, a gente tem nos dados, para a Segunda Guerra Mundial, várias estimativas. Então, a gente coloca nos dados o menor, a menor estimativa, maior e uma intermediária. E isso acontece para vários conflitos. E essa variação ela pode ser muito grande, do menor para da menor para a maior estimativa. E aí é utilizado, foi testado aqui qual seria o impacto e o Xi dele não varia além aí de pequenos decimais, como é citado pelos autores. A gente tem então uma última parte do artigo, é apresentada como seria a frequência desses conflitos. Os autores já apresentavam lá na introdução que não acreditavam em que eles seguiam alguma coisa, tivesse alguma tendência, uma tendência de aumento ou de redução, que seria algo aleatório, a frequência dos conflitos, e eles testaram então um processo de Poisson homogêneo e foi verificado aqui, a gente tem a distribuição dos QQ-plot, né, para os tempos entre conflitos. E se fosse um processo de Poisson homogêneo, eles deveriam seguir uma exponencial, então aqui a gente vê que eles seguem aí bem próximos ao que seria esperado para o processo de Poisson homogêneo, que está aí na exponencial. E aqui é utilizado um estudo de correlações, né, para tentar entender as correlações entre os tempos, para vários lags, né? E a correlação ela é muito baixa além do zero. Então, você tem essa dificuldade para modelar com séries temporais, isso não deve ser aplicado, como os próprios autores aqui falam, é difícil você dizer que um conflito ele depende do outro justamente, principalmente nos conflitos mais antigos. Então, o que os autores apresentam é justamente essa parte em relação à frequência, para seguir um processo de Poisson homogêneo ao longo do tempo. E então, aqui a gente tem, na conclusão, que os autores apresentam, é a seguinte: alguém pode produzir teorias convincentes sobre um futuro melhor e mais pacífico, mas isso não pode ser feito pela análise estatística. Os dados não suportam isso. Os dados, eles apresentam essa cauda pesada que dificulta esse tipo de inferência. Qualquer nova observação ela pode alterar muito esse tipo de conclusão. Então, você não tem uma robustez para dizer que o mundo ficou mais pacífico ou menos pacífico. Ao que parece, pelos dados, não tem assim, esse tipo de mudança. Então, os autores são o Nassim Taleb, né, professor da NYU, e Pasquale Cirillo, da Universidade de Zurique. Bom, essa é a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir.